Não dá. I would like to open for questions to Daniel Piquet. Você foi aprovado pelo visto, né? Oi? Você foi aprovado pelo visto, você é inovador. E o que a banca disse? Foi como Na verdade, assim, sim, foi bem surpreendente, assim, eu conto no meu blog, eu conto um pouco da história, porque infelizmente o vídeo que a gente estava filmando acabou a fita bem na hora que a banca começou a falar, então a melhor parte todo mundo perdeu, só quem estava lá no dia, que foi assim, extremamente emocionante, de verdade, assim, teve gente que até chorou, pra você ter uma ideia, assim, foi super emocionante. Mas o resumo da ópera, depois se vocês quiserem entrar no meu blog, eu dou o endereço para vocês procuram lá e tem mais alguns mais detalhes sobre o que aconteceu. Na verdade, assim, a banca criticou muito o meu texto, muito mais do que a própria apresentação. Tá? Porque assim como a apresentação ela foi de uma forma não convencional, o texto ele era de uma forma um pouco não convencional. E isso foi muito chocante e a banca ela aprovou a tese com a condição de que eu desse uma diminuída um pouco na liberdade. Entendeu? Eu tomei muitas liberdades no texto e eu tive que abrir mão de algumas delas, né? Embasar mais algumas afirmações com referências, enfim. E aí eu praticamente não reescrevi, mas na verdade eu peguei aquela tese e foi muito boa a opinião dos céticos justamente por causa disso, porque eles, ouvindo o que eles tinham para falar, eu enriqueci muito a minha dissertação, procurando realmente dar base para tudo aquilo que eu estava querendo mostrar. Então eu reescrevi, durou mais uns 6 meses o processo de idas e vindas com o meu orientador, e aí no final eu entreguei, até na verdade já tinha sido aprovado, foi um compromisso que eu assumi com a banca, como compromisso de honra que eu assumi de reescrever algumas partes, e o meu orientador seria o avaliador de que tudo correria bem, né? E no final correu tudo bem. Uma coisa muito interessante que ocorreu também, e eu gosto de contar essa história porque ela realmente ela é bem emocionante, é que um dos caras da banca, a banca sempre mete o pau, né? Fala um monte, fala mal de tudo, né? Isso é normal. Mas em particular um dos examinadores, ele falou coisas assim muito pesadas para mim. Ele falou coisas do tipo: por que você está defendendo essa tese aqui na computação e não na faculdade de teatro, na ECA? Entendeu? Por que você não vai na ECA defender isso e não aqui na computação? Ou então, a sua tese é um livro, não é uma tese. Por que você não escreveu um livro em vez de fazer uma tese de mestrado? Ele falou coisas desse tipo. Então, foi bem pesado, né, nas observações dele. E as 3 pessoas da banca, elas tiveram observações, alguns mais ou menos, outros um pouco mais fortes. Uma das coisas que foi muito difícil também é que na hora que a banca começou a falar, o meu orientador, no primeiro momento, ele deu para trás, entendeu? Então ele ficou meio em cima do muro e tal, e depois ele começou a me defender mais, mas porque também era o nome dele, né, que estava na jogada. Mas no começo ele ficou meio assim, e isso deixou a coisa ainda mais tensa, né? E a história que eu queria contar é que um dos caras da banca, depois de ter feito todas essas críticas, eu fui para casa e no dia seguinte, de manhã, ele me mandou um e-mail me pedindo desculpas pelo que ele tinha falado para mim, porque ele tinha entendido o que eu queria dizer, entendeu? Então, na verdade, para mim, isso daí é uma prova de que a arte, na verdade, ela não age de forma lógica na cabeça das pessoas. Então, a gente, quando envolve emoção e quando envolve arte, a coisa, no tempo, ela não tem lógica, ela acontece em algum momento. E talvez o cara teve que ir para casa, dormir, sonhar, entendeu? E acordar no dia seguinte para cair alguma ficha que não tinha caído na hora para ele, porque ele estava tão focado em criticar, em
pensar logicamente e não sentir aquilo que estava acontecendo. Uma outra coisa que aconteceu também é que um dos professores, depois que os 3 examinadores da banca falaram, um quarto professor que não era da banca, ele era um suplente da banca, que é o professor Valdemar Setzer, que foi justamente o professor que introduziu as aulas de teatro no Instituto no INE, né? Ele estava na minha defesa e depois de todos os 3 exames, ele assim, comparativamente, ele já é um professor aposentado, então ele tem mais ou menos uns 70 anos, enquanto que os outros professores estão na faixa de uns 45. Então era um senhor falando para um grupo de jovens, né? E depois que os 3 examinadores falaram tudo de mal que eles podiam falar, o professor que estava lá como uma figura de respeito, ele me defendeu assim até o final e falou só coisas boas de tudo que eu fiz, que era tudo, sabe, uma coisa muito incrível, sabe, me elogiou muito e todo mundo, sabe, quase chorou lá, sabe, minha mãe estava lá chorando, foi uma coisa assim bem, muito diferente. E aí no final a banca fez essa deliberação e a conclusão foi que eu tinha que dar um tapa no texto e no final foi aprovado. Eu conto com um pouco mais de detalhes no meu blog, se vocês quiserem anotar, é www.agileandart.com, de ágil, né? Se botar Daniel Coquier. Se procurar Daniel Coquier, meu nome, no Google vai aparecer. Eu tenho presença internética total, assim. Tenho Twitter, como alguém da computação, né? Fazendo jus ao computeiro que sou. O seu orientador era surpresa nessa apresentação? Não, na verdade não era surpresa. Eu conversei com ele sobre a minha vontade de fazer uma peça de teatro e ele disse que poderia fazer, porque na verdade a defesa ela é só uma formalidade, ela não tem valor legal, ela é só um costume, é muito mais um costume do que algo legal. Então ele falou que você pode fazer o que quiser, e aí eu decidi fazer. Deu muito trabalho, eu fiquei 2 meses ensaiando todos os finais de semana, sábado e domingo. Por isso que o texto ficou 2 meses ensaiando. Deu muito trabalho de decorar aquele texto inteirinho, sabe? Mas valeu muito a pena. Depois eu coloquei o vídeo na internet, dá pra ver o vídeo pela internet. Várias pessoas que eu nem conheço chegam nas conferências assim de computação e, você não é aquele cara do vídeo. Várias pessoas assistiram o vídeo sem eu nem saber, sabe? A coisa rodou várias comunidades de software e eu fiquei muito, muito feliz pelo resultado. Alguma questão mais? Do you have a question, Sam? Yeah, it's not, maybe not so much of a question, it's an observation of another thing which you're doing in your theatre work with the computers that I found quite interesting, because a theatre script is a very complex thing. It takes a 4-dimensional experience and flattens it in a book, and it's quite hard reading a theatre script sometimes with many characters, because they come and go and you lose track of what's happening as you're trying to follow the characters. And this way I find it similar to computer code, this flattened representation of something that is 4-dimensional and spatial, as well as sort of temporal, time-based. Yes. And I think that's, and so working with theatre, or with live performance, where you embody this, you can also enact or perform these relationships in a more 4-dimensional way as well, which I think is an interesting thing that happens with these works. I can see happening in that example you showed. Thank you. Felipe, would you like to comment about the dream and science? It's a very big subject. Yeah, yeah. It's one we're going to touch on when we start tomorrow. Okay. But for me, as a sleep scientist, it's one of the really interesting challenges, because
I'm a quantitative scientist. I'm a physiologist, I'm a biologist by training. And people are passionate about what I study in my quantitative science. But when they start talking to me about dreaming and the individual experience, my quantitative science can't go there. And so I find dreaming really fascinating in the sense of being a real challenge to quantitative methods. And a number of my colleagues, and I think also the lab that Siddhanta is from, who are much more cognitive psychologists in the way they go about things, are doing really interesting experiments now about what is happening during dreaming, and taking the fragments of your last day's experience and mapping them in totally random ways with the existing memories. There's some really interesting new ideas coming out of dreaming, and dreaming as a source of creativity is almost getting to the point of having a neurophysiological basis, if you like, which to me is very exciting. But I think dreaming is one of those challenges for anybody who's a quantitative scientist to try and explain the individual experience of dreaming. But I do think that, scientific hat off, it's a very rich source of inspiration because of this mixing of new and existing memories. This free association. Yeah, you can see in MRI studies, you can see that the brain is connected differently in dreaming. Different things are linked. And I'm asking this because this probably led your advisor or your examinator to understand after one night of a good sound, of a good sleep, to let him reach the significance of the word, your proposition, the religious position. And my question, I would say just to finish. My question was in terms of the freedom that you mentioned, the freedom in art. Do you think that we have freedom in science, at the point of view of the cognitive science, that we have freedom in science to put art and to use art as a tool? No. Unfortunately, no. I don't know if we have freedom in life. We don't have freedom, and even in science, if we could have more freedom than we have, it would be better. But this is why we're here, the innovators. The innovators, yes. Exactly. Let's put the label. I think we have limits, and I have this presentation was just half of. I have in my master thesis. Unfortunately, it is in Portuguese, but you can use Google Translate, and it will do a great job sometimes. And and there's a part in my thesis, a chapter, not a section, a small section, which I tell about the weakness of science, why science is limited, and why do we need more things other than science to create. And I do a small essay about these things, and it's a small session which I had some slides here, but I don't have time. But you can read there in this master thesis, and go to search for. There's a big literature about the limits of science.